A presença de um mosquito no litoral norte do Rio Grande do Sul tem deixado em alerta a população e também produtores rurais lá da região. Nós vamos saber que mosquito é esse e o motivo da preocupação com o fiscal estadual agropecuário Alonso Duarte de Andrade. Alonso, muito bom dia primeiramente, seja bem-vindo com a gente aqui no Agronotícias, tudo bem? Tudo bem, bom dia com vocês. É uma satisfação nossa em recebê-lo. Então, conta pra gente que mosquito é esse, algumas características dele aí e por que ele tem preocupado tanto moradores aí da área urbana quanto produtores rurais do Rio Grande do Sul. Olha, a gente desenvolve um trabalho de monitoramento das principais pragas de importância econômica nos bananais, em especial a fusariose e a cigatoca negra. E os próprios fiscais a campo perceberam o comportamento atípico desse inseto. Ele é um mosquito pólvora, ele é um inseto hematófago, onde só as fêmeas picam, e eles não afetam a cultura da banana, porém sobrevive através da matéria orgânica produzida pela banana. Por quê? Porque além de matéria orgânica, ele precisa de umidade, ou seja, as características ideais para desenvolvimento. E dentro daquele ambiente, ele vai estar migrando para buscar o alimento dele, que é o sangue. E o que é que a gente tem percebido, Felipe? Que nesses últimos 3 anos, dentro desse monitoramento que a gente faz permanente, a gente percebeu uma curva ascendente dessa população. E através disso também recebemos várias notificações. Inclusive hoje já temos 11 municípios com notificação de infestação desse mosquito. E por falar nesse mosquito, antes da gente falar um pouquinho sobre as consequências dele, da presença dele na área rural, vamos falar rapidamente sobre a questão dele, a picada dele, né? As consequências disso. Vocês têm recebido relatos já de pessoas que são picadas. Você sabe dizer quais são os sintomas que a doença, né, ela traz aí para as pessoas, porque ele é minúsculo, né? Ele é um mosquito muito pequeno, a gente está vendo aí nas fotos, quase não dá para ver, é do tamanho de uma pulga, mas que ele traz aí algumas consequências, né, para as pessoas que acabam sendo picadas por ele. Exatamente. Aí nessa foto que está na mão, tu consegue ver que o porquê desse nome popular de mosquito pólvora, porque ele é do tamanho de um grão de uma pólvora. E é um mosquito que é da ordem dos dípteros, da ordem das moscas, e quando ele pousa em tua pele, ele não faz barulho, tu não escuta aquele barulho típico de um mosquito, um borrachudo, por exemplo. Então, tu só vai sentir a reação após a picada dele. É uma reação que irrita bastante a pele, e estamos falando não de um mosquito que vai te picar, mas estamos falando de dezenas, então tu imagina o efeito disso na pele, e pessoas que têm reação alérgica à picada vai sofrer consequências alérgicas, precisando até de atendimento médico. Porém, é importante salientar, Felipe, que estamos falando do mosquito pólvora, e aí tu falou sobre uma questão muito importante, que é a questão da doença, e as pessoas estão meio que apavoradas com a questão da febre oropoche. E aí eu vou entrar nesse assunto para quê? Para a gente deixar bem claro que o que está ocorrendo lá na região amazônica é a febre oropoche, uma doença viral transmitida pelo mosquito pólvora, só que é o mosquito da espécie Culicoides paraensis. A gente não tem essa espécie aqui, inclusive, Felipe, estamos fazendo uma diagnose com coleta em todos os 11 municípios, justamente para tranquilizar a população. Que aqui o que a gente até hoje identificou foi o Culicoides sororensis, que não é a espécie que transmite a febre oropoche. Bom, e falando um pouquinho novamente sobre a área rural, a gente comentou ali no começo, você falou sobre os produtores de banana que estão de olho na infestação desse mosquito. Ele chega a trazer, a presença dele pode chegar a representar prejuízos para o setor, prejudicar de alguma forma aí a produção ou não? Não, por quê? Porque ela não é uma praga agrícola, ela não vai afetar, não vai causar dano algum à cultura da banana. Porém, vai causar diretamente com o produtor rural, porque isso daí dá um incômodo muito grande. E tu tá falando com alguém que está sentindo isso na pele, porque eu estou nos bananais permanentemente, então eu como fiscal tenho sentido isso. Imagine o produtor que está ali no dia a dia das atividades. Porém, como está havendo uma explosão dessa população, Felipe, isso tem migrado para as áreas, digamos assim, urbanas, como por exemplo, Dom Pedro de Alcântara. Tu já encontra até no próprio escritório da Emater, a gente já encontrou insetos lá dentro, sabe? Alguns moradores têm reclamado. Então, qual é o nosso papel fundamental?
é fazer uma supressão dessa população, quebrar o ciclo dela, para quê? Para que ela volte ao equilíbrio dela e não migre para outras regiões. Bom, perdão, agora quais são as ações previstas por vocês para esse manejo da praga? Então, a Defesa Agropecuária do Estado, apesar de não ser uma praga de importância econômica, mas se tratar de uma questão de saúde pública, a Defesa Agropecuária do Rio Grande do Sul tem uma preocupação muito grande, não só com a sanidade dos produtos que vai para a mesa dos gaúchos, mas também com a qualidade de vida do produtor e com a qualidade de vida do próprio morador das cidades. Então, quais são as ações? A gente tem coordenado essas atividades baseado em quê? Em aplicação das ferramentas do manejo integrado de pragas. Dentre essas ferramentas, tu tem vários métodos de controle. E aqui a gente vai ter que ter um cuidado dentro dessa coordenação, Felipe. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma região que é tipicamente de produto ecológico certificado como orgânico. Existe o convencional também. Então, para cada situação pontual, a gente vai utilizar uma ferramenta de controle. Por exemplo, cultivo ecológico, a gente vai ter que entrar com controle biológico, seja através de metarrhizium, seja através de bactérias, seja através do controle físico com drenagem de água, porque ele gosta de poças, seja com controle da própria matéria orgânica, sabe, aterro. Então, cada ferramenta vai ser aplicada para diferentes situações. Paralelo a isso, a gente tem utilizado um processo permanente de educação sanitária, através de palestras com os produtores, orientando como é que a gente vai fazer essa baixa de população e vai precisar, claro, de todos os produtores, porque cada propriedade vai ter que fazer esse controle. Então, em cima disso, a gente está fazendo toda a orientação, inclusive já com agendas durante essa semana, além das coletas dos insetos para análise laboratorial. Nós já temos várias palestras marcadas nesses 11 municípios e, paralelo a isso, a gente vai acompanhar na próxima semana a aplicação de um bioativo, que é um produto biológico, em Dom Pedro de Alcântara, que está em fase de testes. Porém, como coordenamos essas atividades, vamos acompanhar o trabalho de extensão, trabalho, digamos, de passagem brilhante que a Emater de Dom Pedro de Alcântara tem desenvolvido. E vamos também estar dando toda a assessoria, coordenando as atividades nos 11 municípios afetados. Então, temos também que ressaltar que a Secretaria de Saúde do Estado, ela foi envolvida nesse processo, já que se trata de uma questão de saúde pública. Já fizemos reunião com a coordenadoria, inclusive agora nesse exato momento está tendo uma reunião técnica entre as duas secretarias para alinhamento de atividades. Muito bem, então só para a gente resumir para o produtor rural, para a população que está nos assistindo aí do Rio Grande do Sul, um controle químico e também o uso de inseticidas, por enquanto, não está recomendado, né? Não, na verdade, dentro das ferramentas do manejo integrado de pragas e doenças, Felipe, o controle químico é a última ferramenta que a gente utiliza. Se for necessário, a gente vai estar orientando a utilização dela. Porém, como temos muitos métodos de controle sem impactar o meio ambiente, vamos estar orientando eles e, caso seja necessário, a gente vai estar, sim, junto com a Secretaria de Saúde, claro, porque como são áreas com população, a gente pode utilizar também a orientação de domes sanitários, que não vão ser agrotóxicos, vão ser produtos registrados para essa finalidade. Então, a gente vai estar dando toda a orientação, a gente quer tranquilizar a população e dizer que temos uma defesa agropecuária forte e preocupada com isso. Temos 5 fiscais agropecuários e um técnico agrícola já empenhados em atuar nos 11 municípios. Então, a gente quer tranquilizar também a população, em especial em questão também dessa questão da febre europoste. Deixar eles tranquilizados, a gente não tem notificação. O único caso fora da Amazônia é um caso do Rio de Janeiro, que foi uma pessoa que foi para a Amazônia e foi infectado lá. Então, a gente quer tranquilizar a população de que o Estado está em ação e de que a gente está agora diuturnamente direcionando esforços para esse problema, e se for preciso trazer 100 fiscais agropecuários para atuar aqui no litoral, a gente vai atuar. Para quê? Para que quando chegar setembro ali, que é quando a curva sobe novamente, a gente tenha uma supressão populacional e esteja em equilíbrio esses insetos.
Alonso, o recado está dado. Eu queria agradecer demais a sua participação com a gente, trazendo essas informações aí tão importantes em relação a esse mosquito pólvora, que para muitos é novidade, para outras pessoas já conhecem, mas é sempre bom a gente aprofundar no tema para a gente saber exatamente os riscos, né, que a presença desse mosquito pode trazer, tanto para as pessoas quanto para as culturas, né? Queria mais uma vez agradecer, deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar numa nova oportunidade, quando tiver aí algum avanço em relação ao manejo, quando tiver alguma novidade em relação ao assunto, é só acionar a gente que a gente volta a conversar, tá bom, Alonso? Obrigado. Muito obrigado, e a Defesa Agropecuária do Estado está à disposição. Grande abraço.